como crescer o negócio semijoias até 10 vezes mais rápido mesmo trabalhando de casa. Então eu quero te passar aí alguns elementos, algumas formas para você conseguir conciliar as duas coisas e mesmo assim crescer, tá? É um desafio trabalhar de casa e ter um negócio, não é qualquer negócio, mas é extremamente possível, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de crescer um negócio de semijoias trabalhando de casa, né? A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro de tudo, que eu gosto sempre de conversar, né, sobre essa questão de começar trabalhando de casa. Primeiro de tudo, tá? Trabalhar de casa é um desafio, né? É um desafio. Você vai trabalhar, você tem que olhar a rotina de filho, de marido, de esposa, né? Você tem várias coisas para fazer ao longo do dia, então é sempre um desafio. Então a primeira coisa que você precisa fazer, primeira coisa, tá? É definir rotina. Primeira coisa, definir rotina e definir prioridades do dia, né? Então, por exemplo, olha, eu estou fazendo essa live aqui com vocês, mas a minha esposa está ali na sala com ele, né? Arrumando ele para a gente levar para a escola depois aqui da live e está organizado dessa forma, né? Então ela sabe que quando eu tô na live, né, ela acaba cuidando dele ali pra gente poder vir aqui fazer a live. Senão não dá certo, né? Quando eu fazia a live à noite, mesma coisa. Se eu fosse fazer a live à noite, semana que vem a websérie vai ser à noite, a mesma coisa, né? Vai estar ali cuidando dele enquanto eu faço a live. Quando ela tem mentoria, porque ela também tem mentoria e tudo mais, ela faz mentoria, né? Eu que fico com ele. Então, você precisa definir as suas prioridades. Você precisa definir as suas prioridades, organizar a tua vida com o teu cônjuge, com os teus filhos, o teu trabalho externo, se você tiver. Isso é um ponto principal, é um ponto inicial, gente. Então, assim, quem que é casado aqui? Quem que é casada? Dita no chat aí. Você é casado? É casado? Você tem que fazer isso. Você tem que falar com o teu marido, com a tua esposa, falar, olha, eu vou começar o meu negócio, eu vou trabalhar de casa e, sei lá, eu vou trabalhar no meu negócio na parte da tarde, no começo, porque talvez na parte da manhã você tem filho pequeno, talvez você tem filho... tem outro compromisso, ou você talvez trabalha na parte da manhã e vai trabalhar no teu negócio à tarde, ou vice-versa, ou você vai trabalhar no teu negócio na parte da noite. Tem muita gente que faz isso, pessoal, muita gente. Eu fiz uma live com um aluno nosso aí há um mês atrás, aqui no Instagram, e ele trabalha durante o dia, né, e à noite ele trabalha com a esposa no negócio dentro de casa, com uma criança pequena, um bebê pequeno e tal. Então, assim, tudo uma questão de organização, né? E algumas pessoas, eu sei que talvez pode falar assim, né? Ah, mas o meu marido não me apoia, né? Ah, eu não tenho apoio em casa, eu não tenho apoio do meu cônjuge, o apoio da minha esposa, o apoio do meu marido, enfim, né? Ah, eu sou revendedor há um certo tempo e meu negócio não cresce, eu não tenho apoio. Deixa eu te falar uma coisa. A melhor forma para você ter apoio de alguém, principalmente de alguém próximo de você, é você gerar resultado. Essa é a principal forma de você ter o apoio, gerando resultado. Quando você tem isso, quando você tem pessoas ali próximas a você, né? E elas veem que, pô, você começou o teu negócio ali devagarzinho, e aí você chega no mês e fala assim, ó, tá aqui, ó, seja R$1.000, tá aqui, R$1.000, R$2.000. Foi o meu salário esse mês no meu negócio. Bom, você começa a ter o apoio das pessoas próximas. O apoio se constrói, se conquista com resultado, gente. E eu não sei você, né? Mas lá atrás, antes de eu entrar no ramo de semijoias, antes de eu encontrar realmente o meu propósito, né, dentro do mercado de joias, eu passei por alguns empregos, né? Eu passei por alguns empregos. Trabalho desde os 17 anos ali. Eu trabalhei em 3 ou 4 empresas. Só que eu não era feliz naquilo. Eu não me sentia realizado naquilo que eu trabalhava. E sempre quando eu mudava de emprego, eu não tinha resultado. Eu deixava uma história em um emprego ali de 7 meses, 1 ano que eu conseguia ficar numa empresa, porque eu não tinha paixão naquilo que eu fazia. E aí eu mudava de emprego, então eu não tinha resultado. E naquela época, né, eu não era, como eu não era uma pessoa de resultado, eu morava com os meus pais, o que acontecia lá? Eu era filho, a minha posição no mundo, na hierarquia familiar, eu era filho. Depois do momento que eu comecei a construir o meu negócio, e mesmo assim, quando eu comecei a construir, eu ainda era solteiro, eu morava com meus pais e tudo, eu comecei a ter mais respeito, tanto deles, quanto de pessoas de fora, porque o resultado começou a aparecer. Comecei com R$3.000, quando eu vi, eu tinha uma maleta de mercadoria com R$100.000 de venda, com representante comercial na rua vendendo, isso com 23 anos de idade. Então,
eu comecei a conquistar o respeito das pessoas. E eu falo isso para você com todas as letras. Gere resultado. E quando eu falo resultado, não precisa ser assim, nossa, esse mês meu negócio deu 10 mil reais de lucro. Não precisa ser esse tipo de resultado. Talvez o resultado que você tem que mostrar é um resultado de você acordar mais cedo que o teu cônjuge. É um resultado de sei lá, vamos imaginar aqui, tá? Vou dar um exemplo, não estou falando que você faz isso, né? Porque às vezes eu dou um exemplo que as pessoas puxam para elas e se sentem ofendidas, né? Mas não é isso, é só um exemplo prático. Entende uma coisa? Talvez você é uma pessoa, talvez, tá? Você acorda 8 horas da manhã e o teu cônjuge acorda às 7. Aí ele ou ela, né? O teu cônjuge aí acorda, toma um banho e tal, e 20 para as 8 sai para trabalhar. E você acorda às 8, depois que ele saiu. O que você faz? Talvez o teu primeiro resultado é você começar a acordar às 5 horas da manhã. Por quê, Gustavo? Porque isso já é um resultado da tua vida, um resultado de propósito, um resultado de que você quer fazer a coisa acontecer. Acorda mais cedo. Acorda às 5 horas da manhã, toma um banho, vai ler um livro, lê ali 10 minutos de livro, vai para o computador, começa a estudar, começa a assistir live, começa a se desenvolver. Talvez esse seja o teu primeiro resultado. Talvez não seja o resultado necessariamente de dinheiro. Só que quando você começa a você mesmo se transformar, você mesmo mostrar para as pessoas que você está diferente, pronto. A hora que você falar, olha, estou investindo no meu negócio, a pessoa já vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Pô, ela ou ele, pô, o que está acontecendo? Acordando cedo, trabalhando. Isso vai começar a mudar o teu ambiente, vai começar a mudar a percepção que as pessoas têm de você. Então, isso é resultado. Pode ser resultado de mudança de hábito, pode ser resultado financeiro, pode ser resultado nas tuas ações, pode ser um resultado de você ficar uma pessoa mais amorosa, e a pessoa vai lá e vai falar assim, cara, que loucura que é essa? Ó, eu me lembrei de uma coisa aqui que aconteceu ontem. É umas coisas doidas, né? Ontem eu estava no trânsito, eu e minha esposa, a gente estava indo num compromisso aqui, bem no centro aqui de Limeira, aí estava passando com o carro, aí o semáforo fechou, eu estava vindo assim na pista da direita, são 2 pistas, olhei no retrovisor, a pista estava livre, peguei e entrei para a esquerda, só que eu não dei seta. Eu olhei, não tinha ninguém, eu estava vindo rápido, não dei seta, peguei e entrei assim, ó, do lado do carro. No que eu faço isso aqui, tinha uma moto no ponto cego do retrovisor do carro e eu não vi. E eu entrei. Nisso eu olho para o lado, a moto, um rapaz dirigindo com uma moça na garupa, o rapaz pega e desvia assim, meio que dá uma bambeada e meio que vai parando na minha frente. E aí a guria começou a me xingar, a guria de trás. Começou a falar um monte de besteira, me xingar, porque não sei o que, porque mas um monte de besteira, palavrão e tudo. Aí eu olhei para ela, encostei o carro, fui para frente, encostei o carro bem pertinho deles, abaixei o vidro. Aí a minha esposa assim, nossa, eu achei que tu ia xingar eles. Aí eu abaixei o vidro e falei assim, moça, a hora que eu baixei o vidro, ela falou assim, se imagina se eu tivesse caído, não sei o que, gritando comigo, né? E o cara na frente me olhando. Aí eu baixei o vidro e falei assim, mas você não caiu, moça. Desculpa, tá? Eu não te vi. Perdão. Eu falei pra ela, perdão, eu não te vi. Caí no ponto cego aqui do retrovisor. E se eu tivesse caído, não sei o que, mas você não caiu. Graças a Deus não caiu. Tá? Fique com Deus, viu? Deus te abençoe. Perdão, foi um erro meu aqui. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas se tivesse acontecido, pode ter certeza que a gente iria lidar com a situação e eu iria ajudar vocês ali, tá? Mas não aconteceu nada. Na hora que eu falei isso, ela desmontou. Pum! Ela desmontou na hora, assim. Ela baixou o tom, ficou com vergonha, eu acho, de estar me xingando, né? E ficou me olhando bem sério, assim e tal. Aí a minha esposa, nossa, eu achei que tu ia xingar ela. Eu falei, se eu xingasse ela, eu ia ser pior que ela, né? Por quê? Porque ela me xingou porque ela estava exaltada, né? Ela se exaltou porque ela se sentiu ameaçada de cair ali. E ok, eu estava seguro dentro do carro, não ia acontecer nada comigo. Então, se eu xingasse ela, eu ia ser pior do que ela, né? Agora, já aconteceu outras vezes no trânsito de eu me exaltar e eu xinguei mesmo, não sei o que e tal. Falei, ei. Aí depois eu olhei e falei, nossa, não precisava disso. Só que, naquele momento, eu estava seguro, ela não. E, cara, por que eu tô te falando isso, né? Porque é uma questão de você viver, de você perceber o que você está vivendo, né? Perceber o momento, a situação. E dentro de um negócio, é isso também. É isso também. É você entender o que está acontecendo, é você entender a situação. Né? Isso não significa que você não vai errar, não significa que você vai ser perfeito, não significa que num outro momento eu já não perdi o controle emocional.
numa outra situação que o cara me xingou sem ter razão, né? Mas é uma questão da gente se perceber e a gente ir se moldando. E isso, talvez o teu resultado, num primeiro momento, seja até uma coisa assim, seja uma mudança de comportamento. Quando você mostra isso para as pessoas, você começa a ter um resultado diferente, você começa a ter uma percepção das pessoas de uma forma diferente, né? Então, isso vai acontecer com você, tá? Então, primeiro de tudo, defina as suas prioridades e crie uma rotina. Quando você fizer isso, você vai ver como vai mudar a percepção que as pessoas têm de você. Fez isso, gente, definiu rotina, então, ó, eu vou trabalhar de tal hora a tal hora, o meu cônjuge vai me ajudar, de tal hora a tal hora, vai só ficar com os filhos. Definiu isso, o que você precisa fazer agora? Você precisa definir uma meta de trabalho e fazer um planejamento de ações, retroagir as ações. Vamos dar um exemplo, vamos imaginar que a tua meta do primeiro mês, tá? Vai ser colocar a tua marca no ar, vai ser criar a tua marca, o nome da marca, talvez fazer um logo, talvez fazer um Instagram. Vamos imaginar que para quem está começando do zero, essa vai ser a tua meta do primeiro mês. Beleza, então você precisa colocar a tua meta. Até que dia eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer até dia tal. Maravilha, vou fazer até dia 30 do mês, isso tem que estar pronto. Maravilha, só que você não pode, ó, entenda, é assim que se faz meta, tá? Você não pode fazer assim, ó, eu vou fazer dia 30 vai estar pronto. Beleza, mas como vai estar pronto? Se você só jogar uma meta mensal e você não traçar a execução, vai chegar no dia 30 e não vai estar pronto. Então você coloca a meta do mês e você fala, dia 1º eu vou fazer isso, do dia 1º até o dia 5 vai ser feito isso, do dia 5 até o dia 5 vai ser feito isso, do dia 5 até o dia 5 vai ser feito isso. Então você retroage as suas ações e vai executando, seja você fazer ou seja uma coisa terceirizada, né? Vamos pegar um exemplo aqui, vamos imaginar que você mandou fazer uma logo. Então você contratou alguém para fazer uma logo para você. Olha, eu vou contratar a pessoa dia 1º e eu preciso que a logo esteja pronta no dia 5 do mês. Enquanto isso, eu vou fazendo tal coisa. Isso é um planejamento, gente. Então, você consegue perceber, só por isso, isso que eu estou falando é uma coisa muito simples, tá? Você consegue perceber que só essa organização já faz você começar a ter resultado? Organização gera lucro. Organização dá lucro. Você não precisa se matar de trabalhar, né? Como a gente fala um pouco no popular aí. Você tem que trabalhar inteligente. Existe uma diferença de produtividade para você estar ocupado, né? Tem gente que está, nossa, trabalha e não faz nada, não tem produtividade. São coisas diferentes. Produtividade é você fazer o que você tem que fazer no período que você estipulou, ou seja, com menos esforço. Isso é produtividade. Quem é que ganha dinheiro em qualquer ramo? Quem dá produtividade? Deixa eu te dar o meu exemplo aqui. Eu sou muito produtivo. Por quê? Eu trabalho pouco e gero muito resultado. Isso é produtividade. Quanto menos você trabalha, mais resultado você gera, mais produtivo você é. No começo você vai ter que trabalhar muito. Às vezes você vai trabalhar muito no começo, 12 horas por dia. E você não vai ver muito dinheiro. Por quê? Porque você está startando, né? É a primeira lei de Newton. Um corpo que está parado, ele tende a ficar parado. E é mais difícil sair do chão, né? Você sair da inércia é mais difícil, é igual um avião. Para quem já andou de avião sabe que quando o avião está parado e ele vai sair do chão, ele vai decolar, ele faz muita força. Ou seja, ele chega a te colar no banco quando ele arranca. É muita força que coloca na turbina do avião. E ele alcança lá 200 km por hora e levanta. Depois que o avião levanta, você até sente que ele faz assim, ó, ele dá uma baixadinha depois que ele levanta. Até da primeira vez que eu andei de avião, a sensação que dá é que vai cair. Ele faz assim, ó, ele faz isso aqui assim, ó. Por quê? Porque o piloto, ele sabe que ele não precisa mais de toda aquela força para o avião sair do chão, porque ele já saiu do chão. Então ele diminui a aceleração do avião, o avião dá uma seguradinha e continua subindo, continua acelerando, mas com um esforço menor. Assim é um negócio. No começo você vai botar muita energia para pouco resultado. Num segundo momento, a tua energia vai diminuindo e o teu resultado ele se mantém ou ele aumenta. Só que você tem que trabalhar inteligente. Né? Às vezes a pessoa pergunta assim, nossa, Gustavo, como é que vocês conseguem ter uma marca de semijoia lá em Santa Catarina, consegue ter uma galvânica, consegue fazer curso, consegue fazer mentoria, consegue fazer evento presencial, consegue viajar, consegue ficar com filho, como que vocês conseguem fazer isso? Com produtividade.
Só que no começo, lá atrás, quando eu comecei, eu trabalhava 12, 14 horas por dia e eu não tinha a mesma produtividade que eu tenho hoje. Por que eu tenho a produtividade hoje? Porque na parte lá da venda do produto, eu tenho uma pessoa responsável, que é a minha mãe, minha mãe e meu padrasto, que tocam a venda do produto. Aí eu faço a parte de produção de mercadoria e mando para eles e a parte estratégica. Beleza. Na parte do banco de semijoias, eu tenho gerente de produção, eu tenho gerente químico, eu tenho gerente financeiro. Então chega para mim a produtividade e a gente resolve. A parte dos cursos, a mesma coisa, eu tenho uma pessoa que toca isso para mim, que faz a parte de gerência de projetos, eu tenho um social media, eu tenho um design, então aí eu tenho mais produtividade. Só que como que eu cheguei nisso? Trabalhando 12, 14 horas por dia no começo. E aí você faz uma coisa, dessa coisa você deixa mais redondinha, vai para outra. E assim você vai fazendo. E eu tenho outros projetos pro ano que vem aqui, que vai ser um troço, uma doideira que a gente vai fazer ano que vem. E eu já estou começando a montar isso, olhando, buscando pessoas para executar esse projeto. Então produtividade é isso, é você trabalhar menos e dar mais resultado. Tá? Agora no começo, né, você vai trabalhar provavelmente sozinha, vai trabalhar bastante ali no começo, mas é aí que mora, é ali que as pessoas dão valor, né? Se hoje eu dou valor a tudo que eu conquistei, é porque eu sei o trabalho que eu passei no começo. E é muito interessante, porque às vezes você posta um vídeo no Instagram, faz alguma coisa, tem gente que te critica assim, né? É fácil falar, que não sei o que, que não sei o que. Não, gente, desculpa. Não é fácil falar, bem pelo contrário, é bem difícil falar. Porque quando você fala, você é criticado, né? E quando você fala, as pessoas acham que para você é fácil, mas não é. Você vive a mesma coisa que todo mundo vive. Todo mundo vive, né? E às vezes é até mais difícil, porque a responsabilidade, quanto mais você cresce, a responsabilidade vai ficando maior, tá? Mas enfim, então definir meta e retroagir as ações vai te ajudar demais. Isso vai fazer você crescer muito. Isso vai fazer com que você se organize e consiga definir e consiga executar aquilo que você precisa dentro do negócio. No início você começou como revendedor? Sim, eu comecei como representante, tá? Eu saía de casa às 7 horas da manhã, atendia uma área de 100 km², eu andava ali, andava 100 km de carro, chegava na cidade umas 8 horas da manhã e começava fazer porta a porta, bater em todas as portas de comércio, de salão de beleza, de tudo que é coisa para abordar. E na época eu não tinha nenhum treinamento, eu fui de forma bem empírica, assim, eu ficava pensando, como que eu vou abordar, o que eu vou falar na abordagem? E assim assim eu fui treinando, fui aprendendo na prática, e depois eu fui entendendo que, se eu tiver uma estratégia de abordagem de comunicação, vai me facilitar, né? Então eu facilitava. E nessa época eu saía para vender, minha meta diária era vender no mínimo 2.000 por dia, no mínimo 2.000 por dia, eu só voltava embora quando vendia 2.000. No dia que não vendia 2.000, no outro dia eu tinha que compensar, né? Eu falava assim, cara, vendi 1.000 hoje, então amanhã eu tenho que vender 3. E 3. A coisa ia para cima para fazer acontecer desse jeito, tá? Hoje em dia, com rede social, né, com Instagram e tudo mais, a gente trabalha muito com revendedora lá no Sul, né? Muito com equipe de revenda. Isso é o que mais gera faturamento para a gente hoje. E a gente tirou os representantes comerciais lá, tá? Mas tem muita gente que ainda tem representante comercial e também dá super certo. E aí depende muito da forma como você trabalha, depende muito do modelo de negócio. Fechou? Então, entendemos isso, de fazer essa organização. O que eu preciso fazer agora para eu conseguir trabalhar de casa e crescer mais rápido, tá? Eu preciso definir os processos de cada atividade. Gente, anota isso. Definir os processos de cada atividade. Isso é muito doido. Isso é muito doido. O que são processos? Olha, você pode ter o processo gravado na tua cabeça e você pode ter o processo no papel. Tá? O que é um processo? Vamos lá. Vamos imaginar que você vai contratar revendedoras. Tá? Vamos imaginar que você vai contratar revendedoras. Ok. Se você vai contratar revendedoras, qual é a forma de contratar revendedoras que você vai fazer? Bom, eu vou fazer um anúncio no Facebook, no Instagram. E quando a pessoa me chamar, eu vou conversar com ela. Como que eu vou conversar? Isso é processo. Você ter definido como que as coisas são feitas. Outra coisa, olha, revendedora. Como que a revendedora vai vender para o teu cliente? Isso é muito legal. É legal de você ter isso definido. Aí quando você seleciona uma revendedora, por exemplo, para o teu negócio, o que você faz? Você chama ela e você fala assim, você explica, olha, aqui
tá o manual da revendedora. Manual da revendedora. Eu ensino a fazer isso dentro do Revolução. Manual da revendedora, manual de marca. Olha, aqui está a nossa missão, visão, valores, a história da nossa marca. Você faz ali essas ferramentas, define essas ferramentas para você agregar valor para a tua marca. E aqui está um pouquinho sobre os nossos produtos. E na última página está como que você vende os produtos. Então, ó, o nosso produto tem um banho de tantos milésimos, a nossa qualidade é desse jeito, o banho é assim, é assado. Você cria um manualzinho para a tua marca. Gente, isso ajuda demais as pessoas a vender o produto. Você agrega valor. Ó, deixa eu te falar uma coisa muito interessante, tá? De forma negativa. Essa semana eu fui comprar, semana passada, sexta-feira acho que foi, eu fui ali no shopping comprar roupa. Então eu comprei uns ternos, comprei camisa, comprei calça, comprei um monte de coisa lá. Beleza. Aí eu entrei nessa loja, na verdade eu parei na frente da loja e fiquei olhando, eu nunca tinha entrado na loja. E aí, pô, não sei o que, alfaiataria própria e tal, não sei o que, uma roupa específica para homem. E uma coisa que eu sempre falo, é muito legal isso, porque eu particularmente, eu não gosto de comprar em loja multimarcas, que vende homem, mulher, criança, tudo. Não, eu não gosto, eu não me sinto bem, eu prefiro comprar em loja masculina, eu me sinto melhor comprando. Por quê? Porque às vezes você vai no provador, chega lá, você dá de cara com a mulher que está, né, provando roupa, saindo, as coisas assim meio, né, fica uma coisa meio estranha, se a loja não tem muito, né, uma organização. Então eu não gosto, eu gosto de uma coisa mais direta ali, tá? Então, fui nessa loja e eu comecei a ver, aí tipo assim, um terno, sei lá, R$800, uma blusa, R$700 uma blusa e tal. Aí eu fiquei olhando e tal, comecei a olhar, provei, não sei o que. Aí eu comecei a pensar, né? Eu provando a roupa muito bonita, tudo, a coisa assim, incrível, muito, muito show a roupa. Só que daí eu comecei a pensar assim, eu falei assim, cara, tipo assim, R$700, R$800 num blazer, não é terno, né? Num blazer. Naquele momento eu tava achando caro aquele blazer. Eu tava pensando na minha cabeça, nossa, 800 conto, putz, é um valor meio salgado, não é nem de marca, não é nada, olha só com a nossa cabeça. Aí beleza, aí eu comecei a pensar, eu falei assim, nossa, se o vendedor começa a contar a história da marca, a minha percepção de valor daquela loja já mudaria completamente. Eu até fiquei pensando assim, eu até vou falar para ele, mas não falei. Então, aí eu comecei a perguntar, eu falei assim, como que é a loja de vocês? É fabricação própria? Ele falou, sim, a gente vai ter uma alfaiataria própria, você vai provar aqui, você vai olhar, a gente vai fazer a marcação e a gente vai deixar o blazer do jeito que você quer para você, né, sob medida. Falei, interessante, aí isso aí já agregou um pouquinho mais de valor, na peça. Só que se ele contasse a história, olha, nós somos uma alfaiataria que tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei, de mercado. E a nossa alfaiataria, o dono, o fundador, é o fulano de tal, que ele trabalhou ele fez curso assim, 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 ele tem muita experiência e ele trouxe um novo conceito de alfaiataria aqui para Limeira, aqui para essa loja, onde o cliente ele sai. Pronto, se ele conta a história da loja, da marca, do produto, eu já iria ver aquela peça de roupa com uma percepção de valor muito mais alta do que eu estava vendo naquele momento. Olha que louco isso. Então, quando você tem uma revendedora, quando você tem uma marca, quando você tem uma empresa, gente, a primeira coisa que você tem que fazer, uma das coisas que eu ensino no Revolução, contar a história da tua marca, criar o teu manifesto de marca. Porque quando a tua revendedora chega para vender o produto, ela aumenta o valor da marca e o valor do produto, vende muito mais. A minha vendedora não vende. Se ela não vende, sabe por quê? Está faltando treinamento. Porque você está pegando o produto, entregando na mão dela e falando assim, vai, te vira, minha filha. Está faltando ela entender o que ela está fazendo ali. Quando você tem um manualzinho, cara, você faz um manual de marca num dia, tá? Você faz um manualzinho de marca em um único dia, você faz, manda para uma gráfica imprimir, ou você mesmo imprime, simplesinho ali, não precisa ser uma coisa muito cheia de frufru na primeira vez. É legal ter um design top? É legal, mas eu sempre falo assim, ó, faz com as condições que você tem, até você ter condições para fazer melhor, tá? Então isso funciona muito, gente, funciona demais. Ó, o pessoal falando assim, ó, funciona mesmo. Então você agrega valor para a tua marca, você agrega valor para o teu negócio. Tá? Isso é um procedimento, por exemplo, isso é um processo. Aí você selecionou a revendedora, você explica para ela, ó, aqui está o manual da marca, você vai vender desse jeito. Quando você chegar na frente do cliente, você não vai
abrir e mostrar toda a mercadoria. Você vai perguntar para o cliente que tipo de produto ele quer ver naquele dia. Ah, eu quero ver um brinco. Aí você pega o brinco mais caro e mostra. Isso é um procedimento de venda. Por que mostrar o brinco mais caro para o cliente? Muito simples. Quando você mostra o mais caro, você gera ancoragem de preço. Quando você gera ancoragem de preço na mente do consumidor, a pessoa tem agora um efeito comparativo, que se chama contraste. Então ela tem um contraste na mente dela, um brinco de R$200, ela fala, nossa, mas é R$200, está muito caro para mim. Beleza, você mostra um de 100. Quando você mostra o de 100, o que acontece? O contraste está na metade do preço de um produto para o outro. Logo, fica mais fácil da pessoa comprar por conta do comparativo de preço. Então isso, por exemplo, é um procedimento de venda. Então você pode colocar essa informação, esse procedimento, dentro do teu manual. Quando você coloca isso, a tua revendedora sabe como vender, ela vai vender mais. Agora, quando ela não sabe, fica complicado. É igual franquia, gente. Quando você trabalha com uma franquia de qualquer coisa, por exemplo, a franquia do McDonald's. Por que você vai no McDonald's é igual em todos os lugares? Porque tem procedimento. Olha, o hambúrguer, o Mac, não sei das quantas lá, eu nunca comi um McDonald's, tá? Eu não sou fã disso, mas é um Mac, não sei do que lá, vai tantos gramas de carne, vai esse molho com esse, né? Você vai na Starbucks, que vez ou outra eu vou na Starbucks, você vai em qualquer Starbucks de qualquer lado, qualquer aeroporto, qualquer lugar, é exatamente igual. Por quê? Tem procedimento. Então você precisa começar a pensar nisso. Como que eu faço a minha revendedora ter procedimento e aumentar a venda? Como que eu faço, como que eu tenho um procedimento para eu precificar a minha peça? Por que eu estou te falando isso? Porque quando você define os processos de cada atividade da tua marca, você economiza tempo e dinheiro. Aí como que eu vou comprar? Esses aqui são os meus fornecedores, eu compro desses 6, banho aqui, quando a mercadoria chega eu faço desse jeito, eu já sei precificar, é assim. Por isso que quem entra no Revolução das Joias, você economiza no mínimo aí uns 3, 4, 5 anos da tua vida, você economiza dentro do ramo. Você economiza. Por quê? Tá tudo claro lá. Você, como que precifica? Assim. De quem que eu compro? Aqui. Como que eu contrato revendedora? Aqui. Como que vende? Assim. Inclusive tem até alguns materiais PDF, alguns manuais lá que a gente fornece. Como que eu faço meu manual de marca? Aqui. Como que eu defino missão, visão, valores? Aqui. Como que eu criei a história da minha marca? Aqui. Como que eu trabalho conteúdo de rede social? Aqui. Você economiza muito tempo. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas em vez de eu investir num curso, eu vou comprar produto. É isso aí. Compra o produto sem saber o que fazer com ele, para você ver o tanto de trabalho que você vai ter. E agora que eu tenho Galvânica é muito interessante, gente. Muito interessante. Sabe por quê? Porque assim, eu tenho o banho aqui agora, né? Então, às vezes, aí eu tenho ali a Evelyn, que é a encarregada de produção, né? Ela trabalha, ela cuida, atende o WhatsApp da produção e tal. E aí, esse dia eu estava conversando com ela assim, Gustavo, nossa, é muito diferente a pessoa que vem banhar, que é teu aluno, da pessoa que não é. Falei, por quê? Porque a pessoa que é aluno, ela chega e ela não tem dúvida. Ela chega para banhar, ela sabe como que é o banho. Ela sabe como que é o verniz, ela sabe como que é os milés, ela sabe. Agora, a pessoa que chega aqui sem nenhuma informação, ela tem dúvida até no romaneio de quando a gente vai mandar para ela para cobrar o banho. Quando vem explicar tarraxa, ela não sabe que a tarraxa é cobrada, por exemplo. Então é muito interessante, né? Depois que você começa a entender algumas coisas, a ver isso na prática, é bem assim que funciona. E aí tudo é tempo, né? Tudo é tempo, tudo é economia de tempo. E aí quando a questão do tempo, né? Eu não sei você, mas eu não tenho muito tempo para perder. Eu penso assim, se eu posso aprender alguma coisa com dinheiro, que é a coisa mais barata Gente, entenda, tá? Dinheiro é a coisa menos valiosa que existe. A coisa mais valiosa é o teu tempo. Então, se eu posso, por exemplo, pagar alguém para fazer algo para mim, para eu poder ficar com meu filho e com a minha esposa fazendo alguma coisa, dinheiro se torna a coisa menos importante. Faz sentido? Se torna a coisa menos importante. Só que para eu ter o dinheiro, eu preciso fazer o quê? Eu preciso injetar energia no começo. Quando eu coloco energia no começo, talvez eu trabalho 6 meses, 1 ano, 2 anos com muita força, com muita energia, para depois eu colher isso. Nossa, mas trabalhar 1, 2 anos com energia, nossa, ok. Então você pode escolher também, você tem a opção também
de não fazer isso e de ficar a vida inteira trabalhando como CLT, das 8 da manhã às 6 da tarde, e não poder escolher fazer as coisas que você quer fazer. É uma questão de escolha. Ou eu me dedico mais no começo, ou eu fico a vida inteira com o mesmo resultado, né? Então é uma questão de escolha. E lá atrás eu entendi isso. Lá com 20 e tantos anos eu entendi. Eu falei, nossa, quando eu comecei como representante comercial e eu ia para a rua vender o produto, cara, na primeira semana eu cheguei para... Porque a gente tinha uma loja de roupa, né, na época. E aí eu cheguei lá na loja e falei para minha mãe assim, ó, a loja era da minha mãe e eu que montei a parte da Semijoia, né? Comecei a representar. E eu falei para ela, falei assim, ó, eu vou ficar só 6 meses como representante, só 6 meses. Depois eu vou sair e vou botar um representante. Eu não vou ficar eu por muito tempo. Isso foi na primeira semana. Por quê? Porque eu fui para a rua, empiricamente, eu percebi que aquilo não ia dar escala. Empiricamente, eu percebi que se eu ficasse como representante, eu ia ficar a vida inteira debaixo de sol e não ia crescer, e não ia ter tempo. Eu falei, nossa, eu não quero isso aqui para minha vida, ficar debaixo do sol vendendo semijoia por 10 anos. Eu não quero isso. Só que eu paguei o preço por 6 meses, eu fiquei 6 meses eu representando. Depois eu trouxe um representante e ele começou a vender. Então, só que você tem que ter essa clareza. Se não tiver essa clareza do período que você quer passar, não adianta, você vai ficar lá batendo cabeça a vida inteira. Você vai ficar a vida toda quebrando a cabeça e não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Então é importante de entender essas coisas, gente. Essa questão de ter clareza é muito doida. É muito doida, tá? De você saber onde você quer chegar. Que aí você começa a traçar a tua rota e você passa pelos processos de forma consciente. E não, comecei a fazer, aí beleza, tive um problema aqui, vou desistir. Sabe por que as pessoas desistem? Porque não tem clareza, porque não sabe aonde quer chegar. Quando eu não sei aonde eu quero chegar, eu tô indo aqui, mas eu não sei qual é o destino final. Então, qualquer probleminha que eu tenho, eu mudo a minha rota, porque eu não quero dificuldade. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Tá? Então, toma cuidado para não mudar a tua rota. As pessoas me falam assim, né? Nossa, principalmente para minha esposa, as pessoas falam assim, nossa, você é muito corajosa de ter ido para Limeira com um bebê pequeno, na época que a gente veio, o João Gustavo tinha 9 meses de idade, com um bebê pequeno, sem rede de apoio. E foi um perrengue, nossa, danado no começo. A gente ficou 3 meses sem dormir à noite, que ele mudou o ar, mudou o clima, aqui é mais seco, ele não dormia à noite. E a gente revezava, eu e ela. Uma noite ela dormia com ele, uma noite eu. Uma noite ela, uma noite eu. Os 3 primeiros meses, isso foi de fevereiro, março e abril. Em maio ele começou a melhorar. Descendo agora. Aí as pessoas falam para ela assim, nossa, tu é muito corajosa de fazer isso. Mas sabe por que a gente fez? Sabe por que ela fez? Porque a gente sabe onde a gente vai chegar. A gente sabe o nosso destino final. Senão eu não faria. Eu não faria. Se eu não soubesse o meu destino final, nesses 3 meses eu já teria desistido. Eu já teria voltado lá para minha cidade, porque foi muito difícil. E ainda continua sendo em algumas coisas. Só quando você sabe onde você quer chegar, você vai, continua, você persiste. Então você precisa entender que você tem que ter os procedimentos. Passo número 4, gente. Agora vem uma coisa muito legal, muito importante. Muito importante. Você se pagar. Você se pagar antes de qualquer coisa da empresa. E aí eu gosto sempre de falar o seguinte, existe os 3 R's, né? A fórmula 3 R's do pagamento. O que é isso? Reconhecimento, recompensa e remuneração. Você precisa dessas 3 coisas para você cada vez mais se sentir inflado de desejo, de propósito, de vontade de atingir o teu resultado. 3 R's. Reconhecimento. O ser humano precisa ser reconhecido por aquilo que ele faz. Para a pessoa se manter motivada. A pessoa precisa ser reconhecida. Imagina um relacionamento, um casamento, né? Você fica o tempo todo lá, sei lá, você fica limpando a casa, você limpa a casa, você lava a louça, você faz comida, você é dona de casa, faz tudo. Teu marido nunca te reconhece. Chega em casa, com a botina suja toda a casa, chega, senta na mesa, come a comida, deixa o prato sujo em cima da mesa, vai tomar banho, liga a televisão, a TV e fica vendo o jogo de futebol. E não reconhece a esposa pelo que ela faz em casa. Aos pouquinhos, aquela mulher, ela vai morrendo. Aos pouquinhos, ela vai morrendo o casamento para ela. Porque ela, eu sou empregada do meu marido. Vai morrendo. Não tem uma
união, não tem uma parceria ali. Ela faz e ele suja, ela limpa, ela faz comida, ele come, por aí vai. Reconhecimento. Agora, se a pessoa faz, se o marido chega em casa e reconhece, fala assim, cara, nossa, que comida gostosa, obrigado, viu? Chega em casa e mantém a casa limpa. Você tem filho, se ele faz as coisas com o filho, leva na escola, vai buscar na escola, leva para uma coisa, para outra, ajuda a dar banho, faz... Você tem um reconhecimento. A mesma coisa a esposa com o marido. Mesma coisa, uma esposa que só reclama, que só grita, que não reconhece o esforço que o marido... O marido às vezes está trabalhando, tá num trabalho difícil e coisa, e ela não reconhece o esforço do cara, a mesma coisa. Vai dar problema. Então todo ser humano precisa de reconhecimento. Você precisa se reconhecer. Se você não tem alguém que te reconhece, chega você mesmo na frente do espelho e fala para você, olha, parabéns, você é muito boa, tá? Você evoluiu de um mês para cá, nossa, olha quanta coisa você aprendeu. Pega um papel, escreve no papel tudo que eu aprendi a fazer nos últimos 6 meses, no último mês. Aprendi a fazer, comecei meu negócio de semijoias, aprendi a comprar mercadoria, aprendi a precificar. Gente, comece a se reconhecer, você vai ver o quanto isso faz diferença na tua vida. As pessoas, elas travam porque elas ficam comparando com o outro, se comparando com a outra marca, com fulano, com o Beltrano. Nossa, porque o fulano tem uma puta de uma marca. Gente, com perdão na palavra, foda-se a marca do outro. Você tem que ficar nem aí pro outro. Concorrente, a outra pessoa não é para você se comparar, é para você olhar e servir como uma inspiração por uma fração de segundo. E ir para frente. Não se compara com o outro, tá? Então se reconheça. Comece, ao invés de se comparar, comece a se reconhecer para você ver. Para você ver o que vai mudar na tua vida. Depois eu comecei a fazer isso lá atrás, a minha vida mudou completamente. Depois eu comecei a fazer coisas simples. Coisa muito simples. Então, reconhecimento. 2, recompensa. Desculpa, falei sobre reconhecimento, né? Agora, recompensa, o próximo R. Se recompense pelo que você faz. Então, você fez uma coisa muito legal. Comecei o negócio, chegou mercadoria, terminei de precificar tudo aqui, nossa, trabalhei pra caramba. Se recompense. Vai lá naquele restaurante que você quer ir, come lá aquele restaurante que você julgava que era caro, vai lá e paga. Vai lá e paga. Cara, um restaurante de R$200, R$300, vai lá e come aquela comida que você quer comer. Se recompense pelo que você faz. Atingiu a meta do mês, se recompense. Vai, pega o teu marido, tua esposa, teu filho, vai numa pousada no final de semana, se você gosta, ou não sei, ou faça uma coisa que você gosta. Não gosta de ir numa pousada? Vai na praia. Não gosta de ir na praia? Compra uma roupa. Se recompense pelo que você faz. Cara, quando você se recompensa, o teu nível de merecimento, ele aumenta. Isso é muito doido. O teu nível de merecimento, ele aumenta. Você se sente mais merecedor das coisas boas. Eu já fui a pessoa que eu olhava para um carro e eu falava assim, eu nunca vou ter esse carro na vida. Eu olhava para uma casa e eu falava, eu nunca vou poder ter uma casa na vida. Eu nunca consegui ter isso na vida. Por quê? Porque eu não me achava merecedor daquilo. Só que isso é gradativo. Primeiro você começa com uma recompensa pequenininha, uma outra recompensa, uma outra. Quando você vê, você vai fazer uma viagem para o lugar que você queria fazer. Só que isso tem que ser o teu desejo. Gustavo, mas eu quero fazer uma viagem, mas eu não tenho desejo de ir para a Europa, ir para Paris, por exemplo. Eu te confesso que eu também não, tá? Eu vejo a galera ir para Paris, eu falo assim, olha, eu não tenho esse desejo como recompensa, eu faria outra coisa. Mas hoje, no dia de hoje, né? Futuramente eu penso em ir, mas hoje não, por causa de bebê e tal. Eu não tenho esse desejo, não faz aquilo que você vai gostar, faz aquilo que vai te fazer você se sentir bem, tá? Então se recompense. Próxima coisa, remuneração. Se remunere pelo teu trabalho. Pode ser pouquinho, mas se remunere. Você vai começar o teu negócio, você revendendo, você tem 2 escolhas. Você pode pegar todo o dinheiro do teu negócio, todo o dinheiro, e reinvestir 100%. Só recomendo fazer isso se você tiver um dinheiro guardado. Só recomendo você fazer isso se você tiver ali uma renda, tá? Se você tiver um
sei lá, eu tenho aqui um valor que me mantém pelo ano inteiro, até o meu negócio começar a faturar 50 mil por mês, que é a minha meta, por exemplo. Beleza. Se você tem isso, aí ok, aí você não se remunera. Mas se você não tem, começa a se remunerar. Pode ser R$ 500 no mês, pode ser R$ 1.000 no mês, mas comece a se remunerar aos pouquinhos, tá? Comece a se remunerar aos pouquinhos. Você vai ver que isso vai também estimular você de ganhar mais dinheiro, vai estimular você de fazer mais. E por que eu estou te falando isso? Porque o tema da nossa live é crescer 10 vezes mais rápido trabalhando de casa. Se você fizer tudo isso, você cresce muito mais rápido, gente. Cara, quando eu comecei o negócio da MJoia lá atrás, a gente levou 6 meses para começar a ter resultado e executar o que a gente queria. 6 meses. Começando com pouco. Mas tudo está ligado com a velocidade e a energia que você põe. Se você colocar pouca energia, você vai levar mais tempo. Se você colocar menos energia, mais energia, você vai levar menos tempo. Tá? Então, se remunere. Cara, imagina que gostoso. Que gostoso, tá? Você começou a vender a semijoia, começou o teu negócio e tal. Gerou lá. Pô, esse mês aqui entrou para mim R$ 5.000. Sei lá, exemplo, 5 mil. Vou pegar R$ 1.000 aqui para mim, os outros 4 eu vou reinvestir tudo. Pega 1.000, vai no shopping com teu filho, com teu cara, vai lá, aproveita o shopping, leva teu filho naqueles parquinhos de diversão, brinca. Coisa que parece simples, mas para algumas pessoas isso é bastante. Para algumas pessoas é bastante. Tem pessoas que nunca levou o filho no shopping para brincar. Nunca levou. É doido isso. Mas tem gente que nunca fez. Por dois motivos. Às vezes não tinha dinheiro, ou às vezes não se sente merecedor. Ou a escassez, né? A pessoa pensa assim, se eu gastar esse dinheiro, lá vai me fazer falta semana que vem para eu comprar comida. Isso pode acontecer também. Mas experimenta fazer o que eu estou te falando. Gasta um pouquinho do dinheiro, é libertador. Você começa a ver que o dinheiro não é o rei da tua vida. Na verdade, o dinheiro está ali para te servir. Isso é muito doido. Então fez isso, gente. Aí para a gente encerrar a nossa live, agora eu vou trazer um conteúdo uma coisa bem profunda aqui, um negócio bem assim... isso aqui é tema de MBA, tá? É coisa de gestão e tal. É uma ferramenta que a gente chama de ciclo PDCA, tá? O ciclo PDCA, você pode fazer ela no dia a dia, você pode fazer isso no papel, né, montar ela, ou você pode só fazer e não necessariamente documentar, tá? Você pode fazer de duas formas. O que é o ciclo PDCA? São 4 pontos. O PDCA é uma sigla em inglês, tá? Então o que significa PDCA? É você trabalhar a melhoria contínua de um processo. Ou de um processo, pode ser um processo pequeno, de um processo grande. Pode ser da tua empresa como um todo. Então, é uma coisa que eu rodo o tempo todo, por exemplo, em todos os negócios. Agora a gente está rodando muito forte isso na Galvânica, né? Que são muitos processos. Então, por exemplo, tem um processo na Galvânica que é a entrada de mercadoria. Então, a mercadoria entra, né? O cliente define camada lá e tal, não sei o quê, e aí vai fazer um orçamento e depois vai fazer foto. Esse processo de entrada é um processo que a gente está sempre rodando o PDCA. Sempre rodando o PDCA. A gente está sempre avaliando, a gente vai lá e olha. Eu mesmo vou lá e olho. Eu abro o armário lá de mercadoria que entrou no dia anterior e olho assim, pô, tem quanto de mercadoria que entrou aqui? Ah, tem 10 clientes que entrou ontem. Ok. Aí eu guardo aquilo, 10. No dia seguinte eu vou lá e olho, esses 10 foram feitos ou não? Não foram feitos 7. Por que foi feito 7? Porque como é que está sendo feita a entrada? Desse jeito. Como que melhora o processo? Como que deixa mais rápido? Então a gente está sempre mudando esse processo, sempre melhorando ele, com o objetivo de deixar o processo mais rápido, deixar o processo mais fluido. Isso é PDCA. Então você você tem uma revendedora, tá? Uma revendedora, você vai fazer isso. Pô, como que eu estou selecionando a minha revendedora? Ah, selecionei 10 vendedoras, mas das 10 só 2 que venderam bem. Por que as 8 não venderam bem? O que aconteceu que não deu certo essas 8? Aí você identifica. Não deu certo. Por quê? Olha, eu contratei com pouca informação. Eu só olhei se a pessoa não tinha restrição, o CPF não tinha restrição, eu já coloquei. Não é a melhor forma de você selecionar.
Então isso é o PDCA. Então, primeiro de tudo, você identifica o problema, encontra o processo, estabelece meta, faz análise de problema e planeja uma ação. Isso é o planejar, é o P de PDCA, do P, né, do PDCA. Depois que você analisa o problema e planeja uma ação, o que é planejar uma ação? É isso que eu estou te falando. Pô, eu vou selecionar a revendedora desse jeito. Beleza, vou selecionar assim, planejei uma ação. Depois você executa, que é o D, né, do PDCA. Você executa. Depois que você executou, você vai fazer os passos conforme planejado. Fez os passos, você vai verificar, ou seja, você vai olhar o que aconteceu. Então, o que deu certo e o que deu errado? Como que foi? Selecionei 10. Deu certo a seleção ou não deu? Foi bom ou não foi? Gente, isso é uma coisa até lógica, uma coisa óbvia, né? Só que dentro do mundo da gestão, isso tem nome, se chama PDCA. Se chama você entender o que está funcionando e o que não está de uma forma mais ampla. E aí você começa a ver que não é só fazer a coisa, é eu fazer e eu mensurar. E aí eu falo muito para os nossos alunos assim, ó. Aquilo que funciona para você numa região, não necessariamente às vezes é o melhor para mim na minha região. Então a gente dá várias opções para a pessoa. Várias opções. Vamos falar aqui de revendedora. Tem gente que dá 50% de comissão direto. Tem gente que trabalha escalonado. Tem gente que dá 50% de comissão direto e fatura muito. Tem gente que faz escalonado e fatura muito. Tem gente que fez escalonado e não deu certo. Tem gente que fez de 50% direto e não deu certo. Então, você precisa entender o teu negócio. Não é uma coisa exata, não é uma coisa igual para todos. É um negócio que para uns funciona de um jeito e para outros funciona de outro. As pessoas não são iguais. Por que os negócios seriam? Não tem como ser padronizado em 100% todo o negócio. Não dá. Nem com franquia, exceto a alimentação, né? Que você padroniza o gosto ali, que você padroniza a montagem do lanche. O resto dos negócios, gente, muda de um lugar para outro. Muda de um lugar para outro. Até a alimentação muda, né? Tem lugares no Nordeste, vende muito acarajé. Se colocar uma franquia de um negócio de acarajé lá em Santa Catarina, eu acho que não dá muito certo. Não tem a cultura do acarajé. Pode dar certo? Pode, tem que estudar mercado e tal, fazer uma análise, mas a princípio não tem isso lá. Né? Então, é importante de entender essas coisas. O que você está fazendo? As pessoas são diferentes. As pessoas são individuais. É igual criar filho, né? Tem gente que fala assim, ó, criei os meus filhos iguais. Tenho 2 filhos, eu dei a mesma educação para os 2. Um deu certo na vida, outro não. Um foi para droga e o outro não. Mas eu criei igual. Pois é, aí tá o problema, você criou igual. Eles são diferentes, por que você criou igual? Tem filho que tem um filho precisa de mais atenção do que o outro. Vai ter um filho que vai ter mais dificuldade na escola do que do outro. Se você criar igual, o que tem mais dificuldade vai ter alguns prejuízos. Agora, o que tem menos, tem mais facilidade, não precisa talvez dar tanta atenção, porque ele já vai bem naturalmente. Então as pessoas são diferentes. Por que os negócios vão ser iguais? Não tem nem lógica uma coisa dessa. Não tem nem lógica. Então, procura ficar de olho nisso, tá? Procura começar a entender o teu negócio. Quando você olhar para o teu negócio, olhe de forma individual, tá? Gente, não fique se espelhando, verdade, não fica se espelhando em concorrente. Não, você pode olhar e ver o que ele está fazendo que dá certo, e ver se funciona para você. E aí você usa como inspiração. Mas não fica se comparando, tá? Porque o teu negócio ele é individual. Às vezes o que funciona para mim não funciona para você, o que funciona para você não funciona para mim. E assim é com todo mundo. Fechou? Bom, então vamos dar uma resumida aqui, ó, pessoal. Então o que a gente viu hoje? Definir rotina e prioridade, definir as metas e retroagir as ações, definir processo de cada atividade, se pagar antes de qualquer coisa, ou seja, os 3 R's, e o ciclo PDCA, que é você estar sempre em movimento e aprender a estar sempre transformando o teu negócio.